as propriedades específicas químicas? As organolépticas impressionam os nossos órgãos sensoriais. E as específicas químicas têm a ver com o modo de reagir da substância. Então, por exemplo, tem algumas substâncias que sofrem combustão, como o papel, a madeira, a gasolina, o etanol, o gás hidrogênio. Elas têm uma propriedade específica química comum, que é sofrer combustão. Tem algumas matérias que sofrem uma reação de oxidação, como o ferro se oxida, o alumínio se oxida. Alguns metais têm mais tendência a se oxidar. Alguns metais, que a gente chama de metais nobres, possuem uma menor tendência a se oxidar, como a platina, o ouro, a prata. Mas uma característica dos metais comuns é a oxidação. Então eles se oxidam na presença de ar úmido, na presença de ar e água e traços de água. Tá bom? Então são propriedades que têm a ver, as propriedades químicas, com a maneira de reagir da substância. Uma reação de combustão, uma reação de oxidação, uma reação de formação, uma reação de neutralização. Os ácidos reagem com a base através de uma reação de neutralização, formando sal e água. Isso é uma propriedade química da matéria, uma propriedade química dos ácidos e das bases, reagirem entre si através de uma reação de neutralização. Então, as propriedades específicas químicas são responsáveis pelo tipo de transformação química da matéria. Então, tem a ver com a maneira de reagir de cada substância. A oxidação dos metais, do ferro, por exemplo, combustão do etanol. Então, vamos ver outros exemplos de propriedades químicas que eu destaquei. Oxidação dos metais, oxidação do ferro, é uma reação química. O ferro, que é um metal, reage com o gás oxigênio para produzir o óxido de ferro, que é um composto iônico, que é o Fe2O3. A ferrugem, de modo simplificado, pode ser representada como sendo o Fe2O3. Veja que aconteceu uma reação química, uma nova substância foi produzida. A ferrugem é Fe2O3 hidratada, é hidróxiferro 2, é hidróxiferro 3, é uma mistura, tanto de óxidos como hidróxidos. Mas de uma maneira simplificada ela pode ser representada como sendo Fe2O3. Então, é uma propriedade química dos metais, da maioria dos metais, se oxidarem, ou com maior facilidade ou com menor facilidade, né? Outra reação, a reação de formação do sal de cozinha. O sódio metálico reage com o gás cloro, formando sal de cozinha. Essa reação, inclusive, altamente explosiva até. Ela libera uma grande quantidade de energia. Você pegar uma pequena quantidade de sódio metálico, você corta como quem corta uma barra de sabão. Manusear o sódio é muito perigoso, porque até com o vapor de água, ele dá uma reação explosiva. Ele vai reagir com o gás cloro, que é um gás amarelado, e vai produzir o sal de cozinha. Aqui um cristal de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Você vai estudar as reações de formação na termoquímica, tá bom? São substâncias simples, no estado padrão, originando uma outra substância, que em geral é uma substância composta. Outra reação química importante, as reações de combustão. O gás hidrogênio, que está contido aqui nesse balão, reage com o gás oxigênio, presente no ar. Para isso você precisa vencer a energia de ativação da reação. Você vai estudar isso em cinética química. Você precisa de uma chamazinha para iniciar a reação. E aí a reação ocorre de modo explosivo, com grande velocidade, cinética química, de forma instantânea, produzindo vapor de água. É uma reação altamente exotérmica. Ok? Então as propriedades específicas químicas, elas não identificam muito, elas não individualizam tanta matéria. Quem é que sofre combustão? Pode ser o gás hidrogênio, o etanol, a gasolina, a madeira, o papel. Né? Quem é que sofre uma reação de oxidação? Os metais, o ferro, o alumínio, o cobre, tá bom? O magnésio. Agora, alguns metais são mais nobres do que outros, se oxidam mais facilmente, com mais facilidade ou com menor facilidade. Estudadas aí as propriedades específicas organolépticas e as propriedades específicas químicas,
que tem a ver com o modo de reagir das substâncias. Nós vamos voltar já já para estudar as propriedades específicas físicas, que são propriedades que servem para a gente identificar uma determinada substância que compõe aquela matéria.